Antes de orarmos juntos, quero que você respire fundo e permita que o seu coração se volte para as promessas de Deus. Quantas vezes o medo já tentou paralisar você? Vivemos em um mundo cheio de incertezas, onde as notícias, os problemas e até as vozes ao nosso redor tentam alimentar a ansiedade. Mas a palavra nos lembra que o medo não precisa governar a nossa vida. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que, mesmo quando o medo bate forte à porta do nosso coração, existe um poder maior que podemos escolher: a fé. Eu sei que confiar em Deus nem sempre é fácil quando a tempestade é grande. Mas é exatamente nesse momento que o Senhor nos chama a olhar para Ele e não para o problema. Em Salmos capítulo 56, versículo 3, o salmista disse: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Perceba, ele não disse que nunca sentiria medo, mas que, quando o medo viesse, sua resposta seria confiança em Deus. Hoje, eu quero convidar você a abrir o coração. Qual é o medo que tem pesado sobre a sua vida? Coloque-o diante de Deus. Ele não apenas ouve a sua oração, mas luta as suas batalhas ao seu lado. Não importa quão grande seja a ameaça, maior é o Deus que está contigo. Se essa palavra já está tocando o seu coração, comente aqui: eu confio no Senhor. Declare isso em fé e testemunhe para que outros também sejam fortalecidos. Sabe o que mais me emociona quando leio a palavra de Deus? É perceber que não estamos sozinhos nas nossas lutas. O medo tenta nos convencer de que estamos abandonados, mas a verdade é que o Senhor está sempre presente. No Salmo 124, vemos uma declaração poderosa do povo de Israel: se não fosse o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Salmos capítulo 124, versículos 1 ao 3. Você consegue imaginar? Eles estavam diante de inimigos que pareciam invencíveis, mas Deus interveio e transformou o medo em cântico de vitória. O mesmo Deus que abriu o mar diante do seu povo, que fechou a boca dos leões para livrar Daniel, é o mesmo Deus que está com você hoje. O inimigo pode até tentar levantar tempestades, mas quando o Senhor está ao nosso lado, nenhuma onda pode nos afogar. Talvez você esteja carregando medo sobre o futuro, sobre a sua família, sobre sua saúde ou sobre sua vida financeira. Mas hoje, Deus te chama a descansar no fato de que Ele é o teu refúgio. Como está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não permita que o medo dite as regras do seu coração. O medo paralisa, mas a fé liberta. O medo aprisiona, mas a fé abre caminhos. Hoje, Deus está te lembrando: você não está sozinho, eu estou com você. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Deus é fiel. Vamos espalhar essa verdade e encher este espaço de fé e esperança. Existe uma arma que o inimigo usa constantemente contra nós: o medo. Ele sabe que, se conseguir encher nosso coração de temor, conseguirá nos impedir de viver os planos que Deus preparou. O medo nunca vai dizer que tudo ficará bem. Pelo contrário, ele sempre pinta o pior cenário possível. Mas veja o que a palavra de Deus nos mostra: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. O medo nos faz esquecer de Jesus, mas o amor nos lembra que Ele está presente em cada detalhe da nossa vida. O medo grita que não vamos conseguir, mas a fé nos lembra que Deus é maior. O medo diz que estamos sozinhos, mas o Espírito Santo nos garante: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Talvez você esteja enfrentando noites sem dormir, pensamentos que roubam a paz e situações que parecem maiores do que você pode suportar. O medo quer te aprisionar nesses pensamentos, mas Deus está te chamando para olhar além das circunstâncias.
Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele acima do barulho do medo. O segredo é decidir em quem você vai acreditar, no medo que grita ou no Deus que te sustenta. Hoje, escolha confiar no Senhor. Ele nunca falhou e nunca falhará. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Vamos declarar juntos essa vitória sobre o medo. Quando pensamos em medo, uma das histórias mais marcantes da Bíblia é a do gigante Golias. O povo de Israel, escolhido por Deus, estava diante de um inimigo que parecia impossível de vencer. A cada manhã e a cada noite, durante 40 dias, Golias aparecia apenas para intimidar, apenas para espalhar terror. A palavra diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O inimigo sabia que, se conseguisse manter Israel amedrontado, já teria vencido sem sequer lutar. E não é exatamente assim que o medo age na nossa vida. Ele vem repetidamente, de manhã e à noite, tentando ocupar todos os espaços da nossa mente. Mas Deus não nos chamou para viver escondidos. Ele nos chamou para viver em vitória. O medo pode até tentar gritar mais alto, mas não pode apagar a voz do Senhor. Lembre-se, Israel tinha um pacto com Deus, e a vitória já era a herança deles. Assim também é com você. Como filho ou filha do Senhor, a vitória já está assegurada porque Ele está ao seu lado. Talvez você esteja vivendo um Golias na sua vida, um problema que se repete todos os dias e tenta minar sua fé. Mas hoje, em nome de Jesus, você pode declarar: meu Deus é maior que qualquer gigante. Se essa parte falou com você, comente aqui: Deus é maior que o meu gigante. Vamos juntos declarar vitória pela fé. Enquanto o exército de Israel tremia de medo diante de Golias, surgiu um jovem chamado Davi. Ele não era guerreiro experiente, não tinha armadura nem espada, mas tinha algo que o gigante não tinha: fé em um Deus vivo. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não se baseou na sua força, mas na presença de Deus. Ele sabia que não estava sozinho. E é exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Não importa o tamanho da batalha, a vitória vem do nome do Senhor. Talvez você se sinta pequeno, despreparado ou incapaz diante das situações que enfrenta. Mas lembre-se, Deus não escolhe os mais fortes aos olhos humanos, Ele escolhe aqueles que confiam nele. Davi não venceu porque era habilidoso, mas porque decidiu acreditar que Deus era maior. E da mesma forma, você pode enfrentar os gigantes da sua vida sem medo. Não porque você é suficiente em si mesmo, mas porque o Senhor dos Exércitos luta por você. Hoje, Deus te convida a trocar a armadura pesada do medo pela leveza da fé. Não é a sua espada que vence, é a mão poderosa de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu luto em nome do Senhor. Declare em fé que Ele é quem te dá a vitória. O que aprendemos com Davi é que a vitória não depende do tamanho das nossas armas, mas da grandeza do Deus em quem confiamos. Enquanto o exército inteiro de Israel olhava para o gigante, Davi olhou para o Senhor. Essa é a diferença entre quem se deixa dominar pelo medo e quem escolhe viver pela fé. Jesus nos ensinou em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note que ele não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu presença e vitória em meio a elas. Quando você olha para os problemas apenas com seus olhos humanos, tudo parece impossível. Mas quando você olha pela perspectiva da fé, descobre que não existe impossibilidade para Deus. Como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível.
O medo tenta prender nossa mente em pensamentos de derrota, mas a fé nos conduz a declarações de vitória. O inimigo quer que você viva paralisado, sem agir, sem acreditar. Mas o Espírito Santo hoje sopra sobre você coragem, esperança e força renovada. Você não precisa carregar sozinho os pesos que te assustam. O Senhor está do seu lado, pronto para transformar cada lágrima em testemunho. E o que antes parecia motivo de medo, vai se tornar motivo de louvor. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu creio que Deus é maior que meus impossíveis. Assim, sua fé vai inspirar outros a também confiarem no Senhor. O inimigo sabe que o medo é uma arma poderosa. Ele não precisa nos derrotar em batalha se conseguir nos aprisionar na mente. Foi assim com Israel diante de Golias. Eles tinham um Deus vitorioso, mas viviam como derrotados porque estavam paralisados pelo medo. Mas veja como a palavra nos ensina a agir diferente. Em Josué capítulo 1 versículo 9, Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa promessa não era apenas para Josué, é para mim e para você também. Deus não ignora os nossos medos. Ele sabe das preocupações que carregamos no coração, mas Ele também nos lembra: eu estou com você, e isso é suficiente. Quando o medo tentar gritar mais alto, precisamos responder com a voz da fé. E a fé não é a ausência de medo, mas é escolher acreditar que Deus é maior do que aquilo que nos assusta. O salmista declarou em Salmos capítulo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Hoje, você pode começar a responder como Davi, como Josué, como tantos homens e mulheres de fé que, mesmo diante do medo, escolheram confiar. O medo pode até bater a porta, mas quem reina no coração é o Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver pela fé. Assim, você vai declarar publicamente que o medo não terá a última palavra sobre a sua vida. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes confiar e mesmo assim o medo volta. Isso acontece porque o inimigo não desiste facilmente. Ele vai insistir, assim como Golias insistiu por 40 dias. Mas existe uma verdade que precisamos guardar no coração. O medo pode até persistir, mas a presença de Deus é permanente. Quando o inimigo sussurrar mentiras, lembre-se do que está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a voz que deve prevalecer no seu coração. Medo é sombra, mas Deus é luz. O medo tenta nos fazer olhar para o pior, mas a fé abre nossos olhos para enxergar as promessas do Senhor. E mesmo quando o coração vacila, podemos nos apoiar na certeza de que Deus nunca falha. Lembre-se, Davi não enfrentou Golias por ser mais forte, mas porque sabia que não estava sozinho. Assim também é com você. A luta pode ser grande, mas quem caminha ao seu lado é infinitamente maior do que qualquer inimigo. Hoje, escolha descansar nessa promessa. Entregue o medo diante do altar do Senhor e permita que Ele encha o seu coração de paz. Se essa mensagem tocou sua vida, declare nos comentários: eu descanso nas promessas de Deus. Sua declaração pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa precisa ler hoje. Quando escolhemos confiar no Senhor em vez de nos render ao medo, algo poderoso acontece dentro de nós. O coração que antes estava pesado de ansiedade começa a experimentar paz. Não porque os problemas desaparecem de imediato, mas porque aprendemos a olhar para eles através dos olhos da fé. A palavra nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo,
Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que o mundo pode oferecer. É uma paz sobrenatural, que permanece mesmo quando a tempestade ainda não cessou. É a certeza de que Deus está no controle. Talvez você esteja carregando medo sobre o amanhã, sobre o que pode dar errado, sobre situações fora do seu controle. Mas hoje o Senhor te diz: descansa em mim, eu cuido de você. O que pesa sobre os seus ombros não é pesado demais para o Senhor carregar. E quando você entrega seus medos a Deus, Ele transforma aquilo que era motivo de angústia em testemunho de vitória. Assim como o povo de Israel cantou após ver o mar se abrir, você também vai cantar de alegria quando olhar para trás e perceber que o Senhor esteve com você o tempo todo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: a paz de Deus guarda meu coração. Assim, sua fé vai inspirar e encorajar muitos outros. Agora, feche os olhos por um momento e coloque diante de Deus todos os seus medos. Declare com o coração aberto: você não quer mais viver sendo dominado pelo medo, mas quer viver guiado pela confiança no Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, eu venho diante de Ti com sinceridade. Tu conheces cada medo que tento esconder. Às vezes parecem maiores do que eu posso suportar, mas hoje eu escolho não ser governado pelo temor. Ensina meu coração a confiar plenamente em Ti. Quando minha mente imaginar os piores cenários, acalme meus pensamentos com a Tua verdade. Quando meu corpo sentir o peso da ansiedade, enche-me da Tua paz. Lembro-me que não estou sozinho. Tu és forte e seguro o suficiente para carregar o que eu não posso. Recebe, Senhor, meus medos sobre o futuro, sobre o que pode dar errado, sobre tudo o que está fora do meu controle. Troca a minha preocupação por confiança, a dúvida por certeza da Tua bondade, o tremor por coragem. Que a minha fé seja maior que o medo. Ensina-me a manter os olhos em Ti, mesmo diante da tempestade, e a ouvir Tua voz acima de qualquer preocupação. Cresce minha confiança em meio às dificuldades, fortalece meu coração e ajuda-me a ser luz e encorajamento para os outros que também estão com medo. Hoje, escolho confiar em Ti novamente. Mesmo que meu coração bata mais rápido, mesmo que meus joelhos tremam, eu coloco minha confiança em Ti. Que minha vida seja guiada pela fé que vence o medo. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, você não precisa lutar sozinho. Deus está contigo a cada passo, e cada dia é uma oportunidade de viver com fé maior que o medo. Se essa oração tocou seu coração, digite nos comentários: amém, Senhor, e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também encontrem coragem e confiança em Deus. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre.